Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaku. Eu sou o Ayrson, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Já deixa o like no começo do vídeo e bora nessa, que a gente tá voltando depois de uma pausa, não proporcional, mas foi uma pausa e tem que voltar com estilo. E Konosuba é o ápice do estilo. Bom, terceira temporada de Konosuba, episódio 1. Já começa grandiosamente resumindo muito o que aconteceu no filme, porque, por sinal, se você não assistiu o filme, eu recomendo que vá assistir até mesmo antes de começar essa temporada, porque aquele filme é canônico, não é filler nem nada, aquele filme faz parte da história, então vai assistir se ainda não foi. E bom, depois desse resumo todo que acontece, o Kazuma, ele começa a falar que depois de derrotar mais um dos generais do Rei Demônio, ele acabou ficando famoso entre as mulheres. Várias mulheres ficavam atrás dele, mas uma em específica começa a acochar ele por trás. E era exatamente aquela General Quimera lá do filme que, novamente, se você não assistiu, vá assistir. E essa General Quimera fica acochando ele. Tudo isso não passou de um sonho que o Kazuma estava tendo, no caso um pesadelo, né? Já que ele estava ali meio que quase para perder o seu botão. E bom, depois desse desespero todo, ele e as meninas vão pra guilda de aventureiro para comer e beber alguma coisa. E lá a Megumi, ela tá doida para experimentar cerveja, mas eles acabam não deixando porque ela é muito nova. E nisso aparece um cara do nada por trás do Kazuma, também querendo beber, e ele tenta tomar o copo do Kazuma, só que como ele chegou por trás, o Kazuma ele já se desespera, pega o cara pelo pescoço e fala: não encosta atrás de mim, porque o Kazuma ele tá traumatizado por aquilo que aconteceu. Ele ainda tenta disfarçar um pouquinho, mas não dá, tá muito na cara que tem um trauma ali. E por isso ele quer entrar para a igreja. Ele decidiu que vai entrar numa igreja. A Aqua pergunta se tem algum tipo de motivo especial para ele estar querendo fazer isso agora. E ele explica que teve um momento que ele pensou que estava no ápice da sua vida, com a Yun querendo ter um filho dele, mas era tudo mentira. E ele teve quase a sua castidade tirada por um bando de orcas fêmeas, e também ele teve que cometer autofalecimento em casal com uma quimera. Então, a vida dele foi uma bagaceira total. Quando ele pensou que estava no ápice, ele estava lá embaixo. E por isso agora ele se decidiu que vai deixar de ser um aventureiro e vai virar um monge. E para isso ele pede a indicação para aquela mulher da guilda, e assim ele parte em direção a esse templo, que ele acaba escolhendo o mais rigoroso possível. E as meninas vão atrás dele, porque essa decisão foi muito espontânea, muito ali do nada, e elas vão para entender por que ele quer fazer isso. E no meio desse caminho, a Darkness, ela vai tentando convencer o Kazuma a não fazer isso, falando que aquilo era muito do nada, eles tinham que voltar para casa. Já a Aqua, ela tá colocando fogo na lenha. Ela não quer saber de nada não, ela tá ali duvidando, eu duvido que tu vai chegar até o final dessa tarde, eu duvido que tu vai fazer isso. Já a Megumi, ela é a única que não tá falando ali diretamente com o Kazuma, porque ela tá pensando que talvez a sua vida de aventureiro tenha chegado ao fim, já que sem o grupo do Kazuma ela não vai conseguir fazer nada, porque nenhum outro grupo aceitava ela. Mas ela decide que não vai ficar parada, e ela destrói a montanha que o Kazuma tinha comparado com a sua determinação. Olha, aquela montanha é minha determinação. Ela foi lá e fez a montanha em pedacinhos, e graças a isso ela ficou sem força. Então eles tiveram que ficar por ali mesmo. E mais à noite o Kazuma estava ali contando como era a sua antiga vida, que basicamente ele era um vagabundo que ficava jogando a noite toda, o tempo todo na verdade. E nisso vai entardecendo, vai ficando mais tarde, e acaba que só ele e a Megumi ficam acordados, e eles começam a trocar ali uma conversa muito bacana. É realmente um papo muito lindo de se ver, porque a Megumi ela fala todas as coisas boas que aconteceu e que ainda vão acontecer pro Kazuma. Ela dá toda ali uma moral para ele. E ele fala assim, é mesmo, já aconteceu muitas coisas boas com nós, ainda vai acontecer muito mais. Talvez ir embora agora não seja a melhor opção. Ela meio que consegue fazer ele mudar de ideia por esse tempinho, mas ele percebe que a Megumi tá tocando a mão dele, e isso faz com que ele fique totalmente doido, pensando assim, nossa, que mão macia. Ele pira na cabeça nessa hora. E quando ele se acalma e vai falar algo, ela tá dormindo, por isso que ela colocou a mão ali, porque ela tava dormindo o tempo todo. E como forma de vingança,
o Kazuma ele faz alguma coisa muito doida que não é mostrado. Eu tenho até medo da barbaridade que ele fez. Mas enfim, no outro dia, seguindo o caminho, eles acabam encontrando uma garota misteriosa no meio da floresta. Isso já é confusão. E o Kazuma ele tenta avisar que aquilo é um monstro disfarçado, porque ele tava lendo ali num panfletozinho que tinha descrito isso, que era uma garotinha que se fazia de vítima, mas ela era um monstro. Beleza, né? Mas as garotas não escutam e vão ajudar aquela outra. Elas ficam caidinhas pela fofura daquela garota. Já o Kazuma, ele sabe que aquilo é um monstro, então ele decide que vai acabar com aquele monstro ali mesmo. Mas elas começam a defender aquele monstro e o monstro também começa a falar. A garota fala que aquela era a primeira vez que ela falava com humanos e também seria a sua última. Ela começa a se fazer de vítima, ela estava quase chorando e isso acaba emocionando muito o Kazuma e as outras garotas ali. Eles ficam muito emocionados com tudo e ele fala assim, não, vamos deixar ela viver. E eles deixam ela viver, saem de lá deixando ela para trás. Eles vão seguindo viagem, mas o Kazuma lembra que se aquela é a primeira vez que ela fala com uma pessoa, talvez ela não tenha feito nenhuma vítima. Então ele volta até lá porque possa ter a oportunidade de ajudar aquele monstro, para que ele possa se tornar um monge muito exemplar. Ele já estava pensando ali no futuro, vou me tornar um monge muito bom. Mas quando ele chega lá, é outra parada diferente, porque ele acaba escutando aquela garota reclamando que não conseguiu comer eles. Tava com outra personalidade totalmente diferente, não era nada daquilo de antes. E como o Kazuma se escondeu para ficar ouvindo tudo aquilo, agora ele sabe da verdadeira personalidade daquele monstro, daquela garotinha. E para finalizar, ele ainda vai e aparece na frente dela. E o fim já é bem claro, né? Ele finalmente fez alguma coisa de herói, alguma coisa que preste. Um monstro ele matou, tenho certeza disso. O Kazuma volta para onde as meninas estão e fala para eles irem para casa, que ele já não quer mais esse negócio de ser monge. E ele tá segurando um martelo ou algo do tipo, mas parece muito com um martelo. E a Aqua ela fica brigando por causa daquilo ali, ela quer saber o que é aquele martelozinho e o Kazuma não quer entregar. E eles começam a sacudir e moedas de ouro começam a aparecer do nada por causa daquele martelo. E depois disso tudo, eles decidem que agora realmente é hora de voltar para casa, porque a gente tá rico. E quando eles chegam na cidade, o Kazuma ele tá despreocupado com o dinheiro, ele não quer saber, tá mandando comprar saque o mais caro, roupa para Megumi, qualquer uma. Ele não tá se importando com o dinheiro. Mas eles acabam se encontrando com a Cris, que rouba o martelo do Kazuma. Eu achei muito hilário nessa parte, porque o Kazuma também aprendeu o roubo. Eu jurava que ele ia fazer alguma coisa, mas não, ele se deixou ser roubado e ficou por isso mesmo. O Kazuma voltou a ser somente um perdedor falido qualquer. Ele perdeu o martelinho de ouro dele, que gerava moedas de ouro. Um absurdo, ele perdeu. Eles vão para casa, eles acabam recebendo uma carta com um selo real. E a Darkness, ela é a primeira a ler aquilo e ela acaba se assustando com o que vê lá. Então, o Kazuma, muito curioso, força ela a entregar aquela carta porque ele também quer ler. E estava escrito ali um chamado para eles irem jantar no Palácio Real. Convite feito pela primeira princesa Iris. A Darkness, ela fica desesperada porque ela não quer que eles vão até lá. Ela tá sabendo de alguma coisa que nós não sabemos, mas os três cabeça-ocas estavam comemorando que eles iam jantar no Palácio Real. Eles não tem escapatória, não. Eu não sei como eles estão vivos até hoje. Mas enfim, esse foi o fim do primeiro episódio da terceira temporada de Konosuba. Espero que vocês tenham gostado muito. Por favor, deixa o like se você ainda não deixou. Comentem o que você achou. Se você puder e tiver condições, considere se tornar membro do nosso canal. Tem vídeos exclusivos para isso. E no mais, era só isso. Valeu, falou. Beijinho que nós estamos voltando.